Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje é esse livro aqui de contos do Tolstói, chamado De Quanta Terra Precisa um Homem e Outras Histórias. E é um livro que eu gostei muito, eu tenho gostado muito de ler o Tolstói, tô achando a escrita dele assim muito boa. E esse livrinho aqui é um livrinho super fininho, ele tem 90 e poucas páginas, nem 100. Ele tem 93 páginas e aqui tem 4 contos. Tem o conto que dá título, né? Que é o último conto, e tem outros 3 contos. Então, assim, eu vou fazer uma resenha assim, eu não vou falar... Conto é muito complicado você fazer resenha, porque contos são muito curtinhos. Então, se você for falar, você acaba contando a história toda, né? Então, eu vou tentar fazer, assim, uma resenha sem dar o spoiler, né? Assim, enfim, de todos. Mas, enfim, pra te incentivar aí a entrar nesse mundo de Tolstói. Se você nunca leu Tolstói, esse daqui é uma boa pedida, tá? São contos bem interessantes. O primeiro conto, então, deixa eu só pegar aqui o sumário, porque eu não vou lembrar o título dos contos, né? O primeiro conto é o maior deles, ele tem quase 40 páginas, você vê, o livro tem 90 e poucas páginas para 4 contos, então 40 páginas mais ou menos é o primeiro. Então os outros 3 são bem pequenininhos mesmo, tá? O primeiro se chama Do Que Vivem os Homens, e ele é um conto que eu gostei bastante, acho que foi o conto que até que eu mais gostei aqui, e vai contar sobre um sapateiro muito pobre que vive na Rússia, que é muito frio, com a mulher, com os filhos, e um dia ele sai de casa para cobrar um dinheiro que estão devendo a ele, né, pelo conserto dos sapatos e tal, e com o dinheiro ele quer comprar lã para fazer casacos, para eles suportarem ali o inverno. Acontece que a pessoa ali meio que enrola ele e não paga, diz que vai pagar na semana que vem. E ele acaba, na volta para casa, já desanimado, né? ele acaba encontrando um homem nu, completamente nu, no meio do gelo ali, caído no chão. A princípio ele passa direto, ele olha assim, né, e não quer nem saber, mas depois bate aquela coisa assim, tipo, eu devia ajudar aquela pessoa. E ele volta então e fala com aquele rapaz, ele tira o casaco que ele tá vestindo e cobre aquele rapaz e pergunta se ele tem para onde ir, por que que ele tá ali. O rapaz fala que ele tá ali porque ele foi castigado por Deus. E então esse cara, então esse sapateiro pega esse rapaz e leva para casa dele. E a esposa dele tá lá na casa, né, super empolgada, achando que o marido vai chegar com a lã para eles fazerem o casaco e tal. O marido volta sem a lã, ainda trazendo um cara peladão, um desconhecido, faminto, o cara quer comida e eles têm pouquíssima comida, eles só tem mais um restinho de pão ali. A mulher dele não quer dar o pão pro cara, mas depois ela também acaba ficando com pena e dando o pão para aquele homem. Enfim, e aí esse homem então, ele não tem realmente para onde ir, ele não fala muito sobre ele só fala que ele tá ali porque ele foi castigado por Deus. E aí o sapateiro então fala: tá, você pode ficar morando aqui na minha casa, só que você vai ter que trabalhar. Eu vou te ensinar então o ofício de sapateiro, você vai ser meu ajudante. E aí esse homem vai passar ali alguns anos, acho que são 6 anos que esse homem fica morando ali com essa família e fazendo, né, e ajudando ali no... Enfim, ele vai aprender o ofício de sapateiro, vai ser ajudante ali do sapateiro pra ter ali, né, pra pagar, ele vai morar ali de graça, comer de graça. E assim, gente, vai acontecendo algumas coisas aqui ao longo desse período que esse homem vai morar ali, e no final a gente vai descobrir então quem ele é, e o que aconteceu para ele estar ali naquela situação, nu ali, enfim, e eu achei muito bonito. É uma história assim, de uma pegada religiosa. O Tolstói era cristão, então tem essa pegada muito de teologia, muito de filosofia aqui, e é muito interessante. Eu achei essa história, esse conto, esse primeiro conto bem bonito. Daí a gente tem o segundo conto, que é um bem curtinho, deixa eu ver o título aqui, é 3 perguntas, que aqui a gente vai encontrar um cara, que é um rei, na verdade, deixa eu ver se eu acho aqui o início, ele quer saber, sobre 3 perguntas, que é basicamente o que... Aqui, deixa eu ver aqui. Um rei, ó, certa vez, um rei disse que... Ocorreu certa vez que um rei, que se ele soubesse a hora certa de começar tudo, se soubesse quais as pessoas certas a quem ele deveria dar ouvido, e acima de tudo, se soubesse qual era a coisa mais importante a fazer, ele nunca fracassaria em nada. Então, esse rei, ele vai ali perguntar a vários sábios e várias pessoas ali sobre isso, sobre essas 3 perguntas, tentar descobrir ali a resposta para essas 3 questões, porque ele acha que se ele souber essas respostas, ele vai ser bem sucedido em tudo. E no final ali a gente vai acabar descobrindo, então, o cara vai contar uma historinha ali pra gente, e a gente fica, então, ele chega à conclusão de que, qual é a pergunta mesmo? A hora certa de começar tudo, a hora certa é sempre o agora, porque é a única hora em que você pode fazer alguma coisa. Você não pode fazer nada no futuro, não adianta você ficar se planejando pro futuro, porque você não sabe nem se esse futuro vai chegar ou se outras coisas vão acontecer. Então a hora certa de você começar as coisas é agora.
a pessoa certa em quem você tem que escutar e tal, é a pessoa que tá com você também agora. Não adianta você ficar pensando em pessoas muito que não estão presentes e tal, é a pessoa que tá ali com você. E a coisa certa a se fazer é sempre o bem. Então, sempre fazer o que é certo, se você sempre fizer o bem, é o que é certo. Enfim, ele vai ter toda uma historinha bonitinha. Essa é um conto mais filosófico, assim, então é bem interessante. O terceiro conto é A Cafeteria de Surratt. Aqui também é outro conto com uma pegada mais religiosa. Tem uma cafeteria ali é uma parada para muitos estrangeiros. Então, galera de vários países, galera que tá andando, né? Os estrangeiros mesmo acabam parando ali naquela cafeteria. E daí a gente tem um cara ali que ele é religioso, mas ele de tanto estudar teologia e tal, ele acabou ficando descrente, ele não acredita mais em nada, ele tem muitas dúvidas sobre tudo. E ele pergunta para um cara lá se ele acredita em Deus, e o cara diz que sim, e fala sobre o Deus da religião dele. E aí vem um outro cara, como eles são estrangeiros, e vai falar que não, que ele tá errado, que o Deus certo é o Deus. Então, a gente tem um católico, um protestante, um judeu, um muçulmano, enfim, pessoas de religiões diferentes, e cada um vai defender o seu Deus, ou enfim, o que eles acreditam ali, que seja o Deus. E no final aí vai vir um chinês, eles vão perguntar a opinião ali de um chinês, e esse chinês então vai contar uma história ali, toda uma história, uma parábolazinha ali, uma história que vai mostrar que, na verdade, que né, não existe todos, assim, que... Enfim, eu não quero dar o spoiler aqui do que é, mas é ele vai concluir basicamente que é aquilo que você acredita. Então, tipo, não é o Deus dos muçulmanos, ou dos católicos, ou dos protestantes e tal. Enfim, né, ele vai dar ali a visão dele, que é bem interessante. E por fim, o último conto, que é o conto que dá título aqui, que é o De Quanta Terra Precisa um Homem, vai falar sobre um cara que ele é casado e ele mora no interior, eles têm umas terras ali bem interior mesmo, e eles cultivam ali e eles vivem daquilo ali. E a esposa dele tem uma irmã, e essa irmã vai visitar ela, e essa irmã mora na cidade, casada com um comerciante. Então as duas irmãs estão ali conversando, e a irmã fica se vangloriando, dizendo que morar na cidade é muito melhor do que morar no interior, morar no campo, porque na cidade eles têm uma vida melhor, eles têm maior qualidade, eles têm lazer, eles têm várias coisas na cidade. E a esposa dele então fala que não, que na visão dela morar no campo é muito melhor, porque embora não tenha todas essas coisas que tem na cidade, ali eles conseguem plantar, eles têm uma vida mais simples, eles plantam, eles colhem, eles não são tão essas ansiedades da cidade, essa coisa de cidade grande, de movimento e tal. Enfim, na visão dela, as duas irmãs ficam, na verdade, conversando sobre isso. Uma acha que a vida na cidade é melhor, a outra acha que a vida no interior é melhor. Acontece que esse cara, que eu esqueci o nome dele, Parron, ele escuta a conversa, né, da esposa com a irmã dela, e ele fica pensando que se ele tivesse mais terras, ele seria mais feliz, porque eles têm uma terra bem pequenininha, é só para eles sobreviverem mesmo, ele não consegue obter lucro dessa terra. Então ele fica pensando assim, poxa, se eu tivesse uma terra maior, eu poderia ser mais feliz. E aí um ser do mal ali acaba ouvindo essa história e dando um desafio para ele. Então ele fala, eu vou permitir que ele tenha várias terras para ver o que acontece. E é isso que aconteceu. O que vai acontecer então? Esse cara ele vai começar então a ter mais terras. Ele vai acontecer uma situação ali que ele vai conseguir comprar uma terra um pouquinho maior, e dali com essa terra um pouquinho maior vai acontecer outras coisas, e ele vai comprando, e ele vai entrando num ciclo de que quanto mais terras ele tem, mais ele quer. Ele nunca tá satisfeito. Chega um momento em que ele já tá tendo muito lucro, ele já tem uma terra enorme, ele já tá super bem de vida, mas ele quer mais. Sempre que surge uma oportunidade, ele vai atrás, porque já essa coisa de sempre querer mais. E aí, né, será que ele tá mais feliz por causa disso? Enfim, gente, então esse daqui é o livrinho que eu queria indicar pra vocês hoje, um livrinho de contos bem fininho, e que eu gostei bastante, e vou deixando então essa dica por aqui. Beijos, até a próxima!